Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí nossa primeira aula de física para o Prism 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a introdução à cinemática escalar. Beleza, galera? Bom, nessa aula aqui a gente vai ver alguns conceitos importantes, né? Vai falar da diferença aqui entre repouso, movimento, também iremos falar do conceito de velocidade média, também iremos falar do conceito de trajetória. Tranquilo? Galera, agora sem mais delongas, vamos direto para a aula. Beleza, então. Cinemática escalar. Introdução. Por que cinemática escalar, Eugênio? Galera, cinemática escalar é basicamente a parte da física que vai tratar de grandezas escalares, certo? E a cinemática, galera, é a parte da física que trabalha com os movimentos, certo? A gente vai ter movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, entre outros, tá? Mas nessa aula aqui, a gente vai só dar uma introdução mesmo à parte da cinemática, tranquilo? Galera, antes da gente começar a entender bem os movimentos, a gente tem que entender, né, a parte de repouso e a parte de movimento, o conceito de movimento. Galera, o que significa estar em repouso? Galera, muito simples. Um corpo ele está em repouso quando a posição desse corpo não varia com o passar do tempo. Essa é a definição de repouso. Beleza? Só que olha só, galera, o conceito de repouso ele é relativo, tá? Ele depende de um referencial. Tranquilo? Eu já vou explicar essa ideia de referencial com essas fotos que estão aqui embaixo, tá? Mas beleza. Então, um corpo ele está em repouso quando a sua posição não varia com o passar do tempo. Essa que é a definição de repouso, tá? Agora, o que é um corpo está em movimento? Um corpo ele está em movimento quando a sua posição varia com o passar do tempo, beleza? Galera, eu acabei de falar que o conceito de repouso ele é muito relativo, ele depende do referencial, beleza? Então olha só, trouxe aqui duas imagens para a gente entender isso aqui de uma maneira tranquila, ó. Olha só, galera, a gente tem aqui, ó, duas situações. A gente tem uma situação aqui, ó, a gente tem um camarada dentro do ônibus e a gente tem uma pessoa aqui, ó, do lado de fora olhando o ônibus passar. Olha só, galera, em relação ao ônibus, o camarada ele está em movimento ou ele está em repouso? Olha só, o camarada está sentado. Suponha que o ônibus percorra uma distância X. Durante esse percurso, o camarada permaneceu sentado. Em relação ao ônibus, ele está em repouso ou ele está em movimento? Olha só, o tempo passou, mas a posição dele não variou, certo? Então, em relação ao ônibus, ele está em repouso, né? Ele permaneceu no mesmo lugar, em relação ao ônibus. Agora, olha só, imagine que tem uma pessoa do lado de fora olhando esse camarada aqui que está aqui, ó, sentado. Tem uma pessoa aqui do lado de fora, suponha que ele está nesse ônibus verde aqui com branco, né? E tem uma pessoa aqui do lado de fora olhando, né? E vê esse camarada passando dentro do ônibus, né? Olha pela janela e vê esse camarada aqui passando dentro do ônibus. Aí eu te pergunto, em relação a esse camarada que está olhando, o camarada que está dentro do ônibus, ele está em repouso ou ele está em movimento? Olha só, em relação ao ônibus, ele está em repouso, certo? Porque a posição dele não varia com o passar do tempo. Mas olha só, em relação ao camarada, ele está em movimento. Porque olha só, suponha que, ó, inicialmente, ó, o camarada estava aqui, né? Tava nesse ponto aqui, né? Tava aqui, ó, né? À medida que o ônibus vai andando, ele vai andando junto com o ônibus, né? Porque ele está dentro do ônibus. Então, em relação ao observador, a pessoa que está olhando, o camarada está em movimento. Então, beleza, gente? Então, esse conceito de repouso e conceito de movimento ele é relativo, tá? Depende do referencial. Então, só recapitulando, em relação ao ônibus, o camarada está em repouso. Por quê? Ele permanece sentado, com o passar do tempo, a posição dele não varia. Logo, ele está em repouso. Mas agora, em relação ao observador, do lado de fora do ônibus, esse camarada está em movimento, já que a posição dele varia com o passar do tempo. Quando passa um determinado tempo, ele não vai ver mais o camarada, porque o ônibus vai passar. Beleza? Show de bola, gente. Essa parte introdutória ela é bem tranquila, certo? Mas ela tem que ser bem passada para que vocês não tenham dúvidas no futuro, né? Mais pra frente a gente vai trabalhar com situações em que o exercício vai falar assim, o corpo sai do repouso. Você tem que saber isso, porque tipo, isso vai ser importante lá na parte de energia, vai ser importante na cinemática em si, né? O conceito de repouso ele é muito importante, tá? Beleza? A gente diz lá na parte de cinemática, na parte de energia, que quando um corpo está em repouso, ele sai do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Mas isso daí a gente vai ver mais pra frente, tá? Então vamos seguir com essa aula aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Agora olha só, galera. Aqui tá bom? Aqui já tá bom? Tá bom. Olha só, galera. Vamos trabalhar agora com tipos de trajetória. Galera,
Isso daqui eu acredito que seja muito fácil de compreender. Galera, na cinemática escalar, a gente vai trabalhar basicamente com dois tipos de trajetória. Com trajetórias retilíneas e com trajetórias curvilíneas. Como o próprio nome já diz, trajetória retilínea, uma trajetória reta. Certo? A gente vai ter lá o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se é uma trajetória retilínea, é uma trajetória reta. Isso daí é um conceito tranquilo, né? Agora, se é uma trajetória curvilínea, vai ter uma determinada curva, certo? E mais para frente a gente vai ver que quando tem curva, a gente vai ter uma coisa chamada aceleração centrípeta. Beleza? Então, se tem curva, tem aceleração centrípeta, tá? Isso daí a gente vai ver mais para frente. Só estou dando um amparato geral aqui, mas basicamente é isso, tá? Agora, galera, para a gente encerrar essa aula com chave de ouro, a gente vai ver um conceito que é muito importante e que é muito cobrado nos vestibulares, né? Que é o conceito de velocidade escalar média. Então, olha só, gente. Como é que a gente define a velocidade escalar média? Galera, a velocidade escalar média é basicamente dada por ΔS dividido por ΔT. Aí você deve estar se perguntando, Eugênio, o que é ΔS e o que é ΔT? Beleza, galera? A gente vai trocar de tela que eu vou demonstrar para vocês isso daí. Então, beleza, galera. Para explicar essa ideia de velocidade média com vocês, né, para vocês entenderem isso daqui, eu fiz aqui um exemplo, tá? Então, olha só, galera. Eu vou descrever uma situação aqui, né? Eu tinha dito para vocês que, ó, vou trocar de cor, a velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Só que eu não falei a definição, certo? Galera, o ΔS é basicamente o espaço percorrido, ou seja, a distância que o móvel percorre, tá? Então, olha só, a gente diz que ΔS é S final menos S inicial. E a gente diz que ΔT é T final menos tempo inicial, né? T final menos T inicial. Galera, a velocidade média é basicamente dada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, galera, essa aqui é a definição de velocidade escalar média, tá? É a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Galera, uma dica para vocês. Sempre que alguém falar de variação, ele vai estar falando do final menos o inicial, tá? E como assim, Eugênio? Variação do espaço. Galera, olha só. Imaginem o seguinte, que eu tenho aqui um carrinho, e esse carrinho, ele se encontra em uma estrada qualquer, tá? E ele inicialmente está no marco quilométrico 10, certo? Então, a gente considera que essa posição aqui, ó, é o marco quilométrico 10, certo? Então, ele está no marco quilométrico 10. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar. Vou colocar aqui 10, tá? Ele está no marco quilométrico 10, certo? E olha só, ele tem que chegar até o marco quilométrico 50, certo? Que é representado aqui pelo ponto B, certo? Então, olha só, para ele ir desse ponto A, que eu estou marcando aqui, até o ponto B, ele vai gastar um determinado tempo, certo? Né? E olha só, qual que vai ser a distância total percorrida por esse carrinho, para ir do A até o B? Bom, é só você fazer, ó. Pera aí, deixa eu voltar. Só você fazer, ó, o espaço final, a posição final, que no caso é o 50, né? Menos a posição inicial, né? O espaço inicial, que no caso é 10, né? Então, a distância que esse carrinho vai percorrer, ó, para ir do A até o B, no caso vai ser igual a 40 km, certo? Agora, olha só, vamos considerar que ele gasta um tempo de, sei lá, 2 horas, né? Só considerando, a gente considera que ele gasta um tempo de 2 horas. Qual que vai ser a velocidade que esse carrinho vai ter em quilômetros por hora? A velocidade vai ser a distância que ele percorreu, que no caso é 40. Certo? 40 dividido por 2, isso daqui vai dar quanto? Vai dar 20 km por hora. Tranquilo? Galera, essa que é a ideia, basicamente, da parte de velocidade média. Tranquilo? Bom, agora a gente vai trabalhar com um conceito importante e a gente vai resolver uma questão de vestibular. Tranquilo? Beleza, galera. O conceito importante que eu tinha para falar é o seguinte. Bom, a velocidade média ela pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora. Galera,
uma coisa importante. Existe um sistema chamado Sistema Internacional de Medidas, certo? O Sistema Internacional de Medidas, ele basicamente determina quais unidades que devem ser utilizadas para velocidade, para tempo, beleza? Para massa, beleza? Então, olha só. No Sistema Internacional, a unidade de velocidade é metros por segundo, tá? Então, se um vestibular, ele pedir para você determinar a velocidade e ele não especificar se ele quer em metros por segundo ou quilômetros por hora, coloque metros por segundo, porque está dentro do Sistema Internacional. Não tem como ele te dar errado nesse caso, tá? Galera, agora uma coisa importante. A gente tem que saber, né, relacionar metros por segundo e quilômetros por hora. Por quê, Eugênio? Galera, muitos exercícios, né, eles te dão, por exemplo, o espaço em metros, o tempo em segundos, só que ele te pede, sei lá, a velocidade em quilômetros por hora, né? E para você não ter que transformar o tempo em horas e o espaço em quilômetros, basta você calcular a velocidade em metros por segundo e jogar na fórmula de conversão. Qual que é a fórmula de conversão, gente? Muito simples, olha só. Se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e eu quero essa velocidade em quilômetros por hora, o que eu vou ter que fazer? Basicamente, eu vou ter que multiplicar essa velocidade por 3,6. Dessa forma, eu vou obter aqui, ó, a minha velocidade em quilômetros por hora. Agora, se eu quiser o inverso, se eu quiser uma velocidade em metros por segundo e eu tenho a velocidade em quilômetros por hora, no caso, você vai ter que dividir por 3,6. Galera, então vem cá, vou explicar isso para vocês aqui. Vou deixar esse desenho aqui que ele foi legal, a gente vai utilizar daqui a pouco, ó. Galera, então olha só, se eu tenho 1 metro por segundo e eu quero em quilômetros por hora, como é que eu vou fazer? Quero isso aqui em quilômetros por hora. Então, ó, se eu quero ir de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Certo? Claro, uma coisa importante. O 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10, tá? É a mesma coisa, tá? Em alguns casos aqui, ó, eu vou utilizar 36 sobre 10, que é mais fácil, né? Em alguns casos você vai poder cortar zero aqui, melhor, tá? Então, ó, 1 metro por segundo em quilômetros por hora, vou ter que multiplicar 1 por 3,6, vai dar 3,6 quilômetros por hora. Agora, se eu tivesse o seguinte, ó, se eu tivesse 36 quilômetros por hora e eu quisesse em metros por segundo, como é que eu teria que fazer? Bom, se eu tenho quilômetros por hora e eu quero ir para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Bom, galera, eu vou ensinar para vocês um macete muito legal aqui, tá? Mas espera, deixa eu apagar aqui. Vou reescrever esse outro exemplo aqui em cima, tá? Então, ó, 36 km, vou reescrever ele aqui em cima porque eu vou fazer uma continha bacana aqui. Então, ó, 36 km por hora em metros por segundo. Como é que a gente vai proceder nesse caso? Opa, deixa eu voltar aqui. Como é que a gente vai proceder? A gente vai... Opa! Hey, a gente vai dividir por 3,6. Como é que a gente vai fazer isso aqui, Eugênio? Galera, eu vou ensinar para vocês um método que não tem como errar, tá? Olha só. Eu tenho que dividir 36. 36 é o mesmo que 36 dividido por 1, né? Dividir isso aqui por 3,6. Eu falei para vocês que 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10, não falei? Falou, Eugênio. Isso aqui é igual a 3,6, certo? Olha só, eu tenho que dividir 36 por 3,6. Então, eu vou dividir 36 por 36 sobre 10, que é a mesma coisa que 3,6. Claro, isso aqui é uma divisão de frações. Né? Como é que a gente faz? A gente conserva a primeira fração, então 36 a gente mantém. 36 sobre 1 a gente mantém. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 30 sobre 16 é 10. Perdão. O inverso de 36 sobre 10 é 10 sobre 36. Tá? Então, multiplica aqui por 10 sobre 36. Então, divisão de frações, vamos lembrar a regrinha. A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só que legal. Eu tenho 36 aqui em cima e tenho 36 aqui embaixo. Tenho 36 multiplicando e 36 dividindo. Então, eu posso cortar aqui, cortar aqui. Eu vou obter que a velocidade em metros por segundo vai ser 10 metros por segundo. Tranquilo? Então, galera, basta vocês lembrarem dessa equação de conversão aí que não tem erro. Tranquilo? Vou apagar tudo aqui. Se precisar, depois eu faço outro desenho, tá? Agora a gente vai resolver aqui um exercício, tá? Olha só. Então, para a gente encerrar essa aula, a gente vai fazer um exercício aqui, ó. Eu vou jogar ele lá na outra tela para a gente não ter que ficar voltando aqui toda hora.
Tranquilo? Beleza, gente, já está aqui nessa tela aqui, agora a gente só vai resolver, tá? Então, vamos lá. Um automóvel percorre uma distância de 400 metros em um intervalo de tempo igual a 80 segundos. Então, galera, esse tipo de exercício, vocês têm que marcar as informações e basicamente lembrar da fórmula, tá? Galera, questão que envolve velocidade média, geralmente é uma questão fácil, tá? Então, se cair velocidade média no pismo, vai ser fácil, tá? O máximo que eles podem fazer é misturar com velocidade relativa, tá? Isso aí a gente vai ver em outras aulas, mas é um conceito também tranquilo, tá? Na minha prova, por exemplo, caiu uma questão de velocidade média com velocidade relativa, tá? Inclusive, foi uma questão bem tranquila, tá? Não tive aperto com ela não, tá? Mas agora vamos resolver isso aqui, ó. Então, um automóvel percorre uma distância de 400 metros em um intervalo de tempo igual a 80 segundos, determina o que se pede. Galera, bisu para vocês, vocês têm que ficar atentos às unidades, tá? Vamos lembrar? Vamos lembrar? Ó, velocidade média pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Não se esqueçam disso aqui, tá? Ah, Eugênio, se eu tivesse, sei lá, a minha distância em metros e o meu tempo em horas. Aí, no caso, você transformava horas para segundos ou metros para quilômetros. Você não pode ter metros por hora nem quilômetros por segundo, tá? São só essas duas unidades aqui, tá? Beleza? Então fiquem atentos a isso aí. Já vi muito colega meu errar questão boa por causa disso. Lembra da unidade, tá? Vamos colocar aqui a formuleta. Velocidade média é a variação do espaço, né? Dividido pela variação do tempo. Galera, esse conceito de variação do espaço é basicamente distância percorrida, tá? A gente fala variação do espaço porque é mais correto, tá? Mas vocês podem adotar que é a distância percorrida, tá? Agora vamos resolver. Determine o que se pede, ó. Calcula a velocidade em metros por segundo, ó. A distância está em metros, beleza. O tempo está em segundos. Só jogar na fórmula, gente, só jogar na fórmula. Então a velocidade média vai ser a distância percorrida, que no caso é 400, dividido pelo tempo em segundos, que no caso é 80. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar um zero de cá com zero de cá, vai ficar 40 dividido por 8. Isso daqui vai dar 5 metros por segundo. Então a letra A está respondida aqui. Beleza? Então essa aqui é a resposta da letra A. Show de bola. Agora, calcule a velocidade também, ó, em quilômetros por hora. Então, ó, se eu quero ir de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou ter que, ó, multiplicar por 3,6. Então, basicamente, eu vou multiplicar 5 por 3,6. Galera, 3,6 é o mesmo que 36 dividido por 10. Já falei isso para vocês, certo? Agora, prestem atenção. Eu posso realizar uma simplificação aqui, ó, né? Eu posso simplificar por 5 aqui e aqui, né? Olha só, 5 dividido por 5 dá 1, né? 10 dividido por 5 dá 2, né? Vai ficar, ó, 36 dividido por 2, né? Isso aqui vai dar 18, tá? Essa aqui vai ser a velocidade em quilômetros por hora. Beleza? Então essa aqui é a letra B. É isso. A letra B tá aqui, ó. Galera, eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. É isso. Valeu. Fiquem com Deus. E não se esqueça, fé na missão e foco na aprovação. Tamo junto.